Pessoal, praticamente ninguém mais falou na Ucrânia, hein? Começou as manifestações lá nos Estados Unidos, em Los Angeles, depois espalhou para Denver, para o Texas e agora está em Nova York. Parece que em mais de 1.500 cidades americanas. E já vários analistas já disseram, se de repente as manifestações pararem, é porque o Donaldo fez um acordo com o tio Patinhas, né? Enfim, e os seus eleitores ficam a ver navios, né? Já se fala na construção de campos de concentração nos Estados Unidos. Aliás, isso não é uma primazia do regime nazista ou dos bolcheviques. Não, os Estados Unidos tiveram campos de concentração na época da Segunda Guerra Mundial. Acredito que ainda deve ter campos de concentração funcionando dentro dos Estados Unidos. Se isso virar moda, eles vão colocar lá os latinos, os brasileiros, os hispânicos, os mexicanos, ditos ilegais, né, que está com a documentação ilegal nesses campos. Mas veja, é difícil você ir trabalhar nos Estados Unidos e regularizar a tua documentação rapidamente, a não ser que você tenha bastante dinheiro para já entrar legalizado. Porque se você é, na média do imigrante, um indivíduo que vai lá para trabalhar, para, enfim, para pegar no pesado, para ser chão de fábrica, para fazer trabalhos insalubres que nenhum estadunidense normal quer fazer, né? Por exemplo, limpar privada, carregar sacos de cimento, trocar pneus na beira da estrada, enfim, trabalhos penosos, né? Sabe, você tem que trabalhar aí muitos meses para regularizar a sua documentação. Ela é cara e pode demorar, né? Então veja, você não é necessariamente um malfeitor, né? Filhote do Bin Laden, né? Você não é um. Que aliás eu nem acho que é um malfeitor, né? Bom, mas isso é outra história, né? Você não é necessariamente um pária na Terra, né? Um indivíduo que é um terrorista. Não, às vezes você é um imigrante que está com a documentação irregular e você é expulso sumariamente. Daí então os espertos democratas, né? Alguns banqueiros ali por trás, né, já promovem aí as manifestações, que é uma espécie de uma revolução colorida dentro dos Estados Unidos. Então, acredito que não se falou mais nisso por conta do assunto principal agora, que é o escalar, já está escalada a guerra de Israel contra o Oriente Médio, contra aquele que é a maior ameaça dentro do Oriente Médio, que é o Irã. Irã que designa aí o velho Império Persa, são os persas, né? Um reino milenar, com uma grande experiência histórica, filosófica, religiosa, política, étnica, enfim. Mas por falar sobre povos antigos, veja, qual é a idade dos povos, né? Acho que quem falou isso daí foi o comandante Robinson, né? Ele falou, o brasileiro é um pivete, né? O brasileiro tem 7 anos de idade, né? Só quer se divertir. O estadunidense é um rapagão hiperativo, né? Rei do bullying, né? Ele tem 23 anos. E o russo? Bom, o russo é um homem maduro, concentrado naquilo que deu certo, né? E concentrado em não repetir os erros da juventude. E o chinês? Bom, o chinês é um idoso, senhor de idade, provecto, nobre, né? Ele já viu tudo, né? Ele não perde tempo, dinheiro ou energia com bobagens, né? Eu achei muito interessante essa análise aí. Bom, falar um pouquinho aqui do regime que vigora ali naquela terra conduzida por sionistas talmúdicos. Bom, eu falei um tanto sobre o Talmud, sobre o sionismo, sobre. Enfim, né, pega o vídeo anterior que eu falei que eu entrei nesses assuntos com mais argumentação, né? Veja, mas não tem como você ser tiete do regime sionista e ser meu seguidor, né? Veja, eu conheço o Talmud. Né? Não vou dizer para você que eu li inteiro o Talmud, mas eu li o necessário e o suficiente para saber quem são os verdadeiros inimigos da cristandade. Né?
os herdeiros dos fariseus, né? E também os inimigos dos muçulmanos, dos latinos, dos africanos, dos indianos, dos chineses, ou seja, de qualquer um que não for o povo escolhido, a raça escolhida, né? Que não for aí o excepcionalista, que não for o adepto do destino manifesto, né? Que não advogou pela Lebensraum, né? O espaço vital, ou que também não pregou aí, num certo momento, né? Pela raça pura ariana, porque é tudo a mesma, vem da mesma procedência, né? Tem a mesma origem, né? E que é o mais extremado racismo messiânico já visto, né? Na história. Bom, então assim, é importante dizer que isso daí é usado, né, por aqueles que querem dominar os povos, né, dominar corações e mentes. Bom, então vamos analisar aí um pouquinho aí sobre o ataque, né, dos sionistas aos persas, né? Veja, eles não se dão conta do Iêmen e pensam que podem enfrentar o Irã. Será que podem? Ou será que eles realmente querem enfrentar o Irã ou eles querem conquistar o Irã? Que eu acho mais provável, né? Primeiro, o Irã, tudo, tudo leva a crer que o Irã não tem a bomba atômica, né? Não tem. Aliás, se fala na bomba atômica iraniana há quantos anos? Décadas, né? Então é uma coisa que só se fala. Bom, eu tinha um amigo, aliás, eu tenho um amigo que ele é físico, inclusive físico nuclear. Faz tempo que a gente não conversa. Veja, e ele me deu algumas informações ali sobre o quão perigoso é você participar de projetos nucleares. Como já teve aqui no Brasil, aliás, o meu irmão participou do projeto do submarino nuclear brasileiro, na época do Ernesto Geisel. Veja, mas é muito perigoso. Você tem que assinar contratos classificados de alto sigilo, né? Você é uma pessoa que você não pode falar sobre o que você está fazendo. É mais ou menos como você ser agente da CIA, né? A tua esposa não pode saber, né? O teu melhor amigo não sabe, né? E assim, o que nós vimos lá no Irã nessa semana? 6 cientistas nucleares iranianos foram fuzilados em suas casas na frente de suas famílias. É assim na guerra de Israel contra o Irã, né? Então, assim, e olha só, os generais que foram abatidos lá dentro da Guarda Revolucionária do Irã, tem quinta coluna lá, tem agente do Mossad, né? Ou que trabalha para o Mossad, para Israel e para o sionismo lá dentro da Guarda Revolucionária do Irã, né? Vocês vejam, por exemplo, o Qassem Soleimani, que era o homem forte da Guarda Revolucionária do Irã e que estava em uma viagem diplomática, nada envolvido com fazer a guerra, mas em conversar, em chegar a um acordo, que é uma coisa que a gente já sabe que é furado, né? Por exemplo, o Irã estava aí numa conversa de fazer acordo, né, com os Estados Unidos, o pessoal lá que faz o controle da energia atômica estava lá visitando os locais. Você vê, tudo papo para boi dormir, né? Porque já estava decidido que ele seria atacado. Então essas conversas aí é para desviar o foco. Também faz você revelar seus endereços, né? Faz você vazar informações vitais para aquele que quer perpetrar ações contra o teu regime. Então veja, os generais abatidos lá dentro da Guarda Revolucionária do Irã, pela ação, né, do serviço secreto israelense, eram exatamente os moderados, né? Então assim, foi uma ação para se livrar dos moderados, né? Os que obedecem à fatwa, se não me engano, do Ayatollah Khomeini, hein? Que não é o que antecede o Khamenei. Veja, a fatwa determina que um país muçulmano não pode fabricar ou usar armas nucleares, né? Por quê? Porque eles são pró-vida, né? Eles são pró-humanidade, né? Então, quem assumiu o governo do Irã agora, depois do ataque, que parece que foi um ataque muito bem sucedido, muito bem costurado, por quê? Porque o Irã é um país cheio de facções, de milícias, é um país que tem aquela divisão nociva, né, de sunitas contra xiitas, né? E esse pessoal
do Mossad não nasceu hoje, né? Eles são profissionais, né? Eles têm acessos, enfim, eles têm muita experiência na inteligência e na contra-inteligência e, sobretudo, na sabotagem, né? Veja, e com dinheiro você consegue muita coisa ali nos países árabes, né? Você consegue comprar generais, políticos, empresários, formadores de opinião, porque essas coisas também existem no mundo árabe, no mundo muçulmano, né? Veja, quem é que assumiu o governo do Irã agora? Os radicais. Imediatamente perpetraram o contra-ataque, que, segundo se diz, você só vai encontrar essas informações na mídia independente, na mídia alternativa, por exemplo, aqui no nosso canal, né, o canal Luz no Fim do Túnel, que é um canal de mídia alternativa e independente. E eu já fiz a triagem, né? Eu já ouvi as pessoas que realmente acompanham isso a fundo. Então, por exemplo, eu encontrei ontem uma live feita pelo canal Arte da Guerra com o Rodolfo Laterza. Assim, o nível de informação dele, mesmo nessa situação da névoa da guerra, né, que está tudo espesso, está tudo uma neblina, está todo mundo jogando com contra-informação, né, com fakes e tudo mais. Mas aí você sabe realmente diferenciar quem é que sabe, e sabe o que sabe, e sabe o que não sabe, e te informa. Por exemplo, o Rubem Gonzalez também trouxe informações valiosas para nós, e assim vários comentaristas, né? Dos dois lados e de lado nenhum, mas porque o analista ele não pode ter lado, né? Muito embora o meu lado, é claro, eu sou contra os messiânicos talmúdicos, né? Mas o fato de eu ser contra não significa que eu vou perpetrar ações contra eles, significa que eu vou colocá-los como aqueles que advogam pela hegemonia, né, de um pequeno grupo aí que vai criar um governo mundial, o anticristo, sei lá, o Messias e tudo mais. Eu acho que tudo isso é eflúvios venenosos da antiguidade, né, que continuam a assombrar o mundo contemporâneo. E uma hora isso daí vai passar, vai parar. Talvez tenha que ter um grande conflito global para a gente superar este câncer, né, sobre os povos, né? Bom, mas vamos voltar ao assunto. Veja, quem é que assumiu o governo do Irã agora? Os radicais, os que perpetraram imediatamente o contra-ataque contra Tel Aviv, e que parece bem maior do que o que se vê na mídia oficial, aí, na mídia mainstream, né? Na grande mídia sionista, né? Que é pura propaganda. Veja, o Benjamin, lá, o primeiro-ministro lá de Israel, né? E que tem que responder aí a processos de ordem civil, penal, tributária, criminal e tudo mais. Ele não pode parar a guerra, né? Senão ele vai ser o cara mais perseguido do mundo, o maior genocida vivo, né? Veja, o Benjamin fugiu para a Grécia, né? Ele perpetrou o ataque, autorizou o ataque, ele sabia que haveria o contra-ataque. Esse é um ponto importante. Vocês estão entendendo quem é que controla o jogo e quer ver sangue e fogo sobre nós, sobre os civis? São as milhares de empresas ligadas à indústria da guerra. Empresas que pertencem aos Estados Unidos e a Israel. Então veja, inclusive um amigo meu, o Wellington Facchetti, ele falou tudo que Israel quer é radicais no poder, de países que eles querem conquistar. Veja, porque Israel tem uma hegemonia intelectual por conta dessa idolatria, né? A estrela de Davi, a bandeirinha de Israel, né? E veja, eles têm a mídia nas mãos, nos bolsos. Eu já fiz um vídeo onde eu mostro que a grande mídia, a NBC, a ABC, a Reuters, a CBS, a Washington Post, tem New York Times, enfim, pertencem aos Jázaros, né? Ao mesmo pessoal, que são os sionistas. Veja, então eles têm o poder da mídia nas mãos, então eles conseguem legitimar a opinião pública a seu favor e atacar, né? Ou seja, eles podem criar aí, através da manipulação mental, né, das massas, uma situação favorável ao Estado sionista de Israel. E repetindo, aquela região viveu em paz por séculos e até milênios. Cristãos, muçulmanos, judeus,
palestinos eles viviam em paz até a chegada do messianismo talmúdico, ou seja, do sionismo, né? Bom, então assim, parece que é um jogo de cartas marcadas, né? E como é que o Irã vai sair dessa? Bom, ele já fez um ataque contundente, parece que foram 4 ataques, e no quarto ataque com mísseis e drones, parece que atingiram pontos vitais dentro de Tel Aviv, o centro financeiro, o Ministério das vários ministérios, a própria base nuclear lá de Dimona parece que foi atingida. Então, assim, a coisa agora já está escalada, né? Eu acho assim, quando você está batendo, né? Eu tive as minhas poucas experiências aí nas artes marciais. Por exemplo, tentei fazer judô. Uma época eu tentei fazer, como é que chamava? Não é Tai Chi, é Tai Chi Chuan. Eu não lembro o nome agora, porque são artes orientais, né? Eu queria mesmo fazer boxe, mas meu pai não deixou. Ele falou, não, isso é muito violento e tal. Mas veja, quando você está batendo numa luta franca, você não pode parar de bater, né? O certo era o Irã já ir de novo, hoje com mais 4 cargas e amanhã mais 4. Só que é caríssimo, né? São mísseis, drones. Hoje em dia, a profissão do futuro é ser controlador de drone, hein? O indivíduo que souber controlar um drone, não vai faltar oferta de emprego para ele em qualquer lugar do mundo, hein? Que a guerra do futuro, ela vai ser eletrônica, quer dizer, coleta de dados de satélites, de GPS, cruzar informações, né, geométricas aí para localização, né, porque a logística 50% da guerra é entender como é que as coisas estão se movimentando, né, no campo de batalha. E ela vai ser uma guerra de informação, que é a névoa da guerra, né, onde tudo vira propaganda, né? Ela vai ser uma guerra de mísseis hipersônicos e principalmente de drones, né? E depois vai ser uma guerra de robôs, né? A gente vai ficar, enfim. Bom, e os Estados Unidos? Bom, os Estados Unidos com certeza absoluta, eles estão por trás desse ataque. Por quê? Os Estados Unidos e Israel é uma coisa só, é uma coisa coesa, são as mesmas pessoas. No Deep State, no complexo militar, industrial e financeiro, lá de Wall Street e também lá do Vale do Silício, né, onde está cheio de capitais aí, de financistas também ligados ao BlackRock, ao Vanguard, a Palantir, né, a inteligência artificial, enfim, esse pessoal que está dando as cartas, né, e eles vivem num mundo virtual, né, e eles manipulam aí esse mundo real onde nós vivemos. Eles vivem no virtual, a gente vive no mundo real, né? Mas enfim, a gente também tem um pezinho no mundo virtual, né? Tanto é que estamos aqui, né? Mas olha só, os Estados Unidos eles não vão entregar o osso, né? Ah, mas o Trump ele é soberanista, ele é nacionalista, ele quer acabar com o globalismo. Bom, ele quer acabar com o globalismo, mas ele é refém dos globalistas. Os globalistas continuam dando as cartas, né? Tanto é que você vê lá 1.500 manifestações anti-trumpistas nos Estados Unidos, dentro dos Estados Unidos, contra os interesses do Trump. Tanto é que você vê a continuação da guerra da Ucrânia, como se nada tivesse acontecido, né? Era tudo papo para boi dormir do Trump, né? Você vê a continuação do genocídio, do holocausto em Gaza, do povo palestino. Você vê agora Israel atacando o Irã, né, na cara de todo mundo. Então, assim, os globalistas eles estão com poder total. Ah, mas se diz que eles estão desesperados, que eles estão encurralados. Pessoal, um tigre encurralado, que é a imagem que eu acho que é mais aproximada do que é os Estados Unidos, que é o rei do bullying. Veja, um tigre encurralado é um animal praticamente imbatível. Ele não se entrega em nenhuma hipótese, né? Pense então nos Estados Unidos e no seu lento desgaste, hein? Ele não vai se entregar, né? Quem aposta numa derrota do imperialismo está jogando no escuro. Porque, olha só, a Síria caiu, né? O Assad conseguiu guarida lá na Rússia. Gaza é um novo holocausto. O Irã
pode cair, mas apesar que ele não vai cair, porque ele também é um tigre, né? Ele não vai cair assim do nada. Os israelenses vão tentar manipular, né? Já não houve a tal guerra colorida lá nas ruas de Teherã, né? O povo saiu às ruas, os radicais assumiram o poder e agora Khamenei está com a ala mais radical, né? Então provavelmente a fatwa de que eles não podem ter armas nucleares já foi para o buraco, né? Agora imagine se a Coreia do Norte ou o Paquistão fornecerem uma bomba nuclear estratégica para o Irã. Então, apenas imagine. Mas veja, quem aposta na derrota do imperialismo está apostando assim no escuro, né? A Rússia vence, não vence, vence, não vence, de vez em quando leva uma cacetada. Quer dizer, ela não decapita a liderança em Kiev, sabe-se lá por quê, talvez porque ela não consegue, né, eliminar. Se eu fosse o presidente da Rússia, eu já teria mandado para o espaço, né, aquela cúpula de extremo direita lá em torno do Lázaro Zelensky, né? E a China? Disse que a China fornece inteligência, né, para o Irã. Eu acho isso perfeitamente possível, né? Mas ela segue quieta agora, no meio desse mundo de sanções. Aliás, a última remessa aí que eu faço compras aí regulares, aí de vez em quando eu compro algumas coisinhas aí, um preço muito bom lá na Temu, né? A última que eu comprei não veio, ficou parada na alfândega. Imagina então que milhares, acredito que milhões de pessoas estão na mesma situação que eu. Mas a China segue quieta, trabalhando, né? Ela é o ancião, né? O indivíduo de bom senso, é o adulto na sala, né? Então ela não vai se meter aí até que o soft power da China ele é fraco, né? Então eu acho que eles deviam inclusive se preocupar em ter uma imagem melhorada aqui no Ocidente, porque o Ocidente faz tudo para demonizar a Rússia, a China, o mundo muçulmano e tudo mais, né? E os Estados Unidos e Israel, veja, eles são o centro nevrálgico aí do complexo militar, industrial e financeiro, o chamado Deep State. Os Estados Unidos e Israel só vão bem, entre aspas, se as guerras continuarem. Então, quem apostar numa derrota do imperialismo, veja, você pode perder essa mão, né? Talvez você até ganhe o jogo no final, se você apostar numa derrota do imperialismo. Mas o jogo não é. O jogo é duro, é. O Trump não pode fazer nada, né? Em última análise, ele não pode fazer nada. Bom, então é isso, pessoal. Acho que foi mais um vídeo aí de comentários. Estou fazendo aqui num ambiente diferente, né? Vocês estão vendo o quadrinho aí atrás, a parede aqui atrás, mas eu não quis deixar de fazer. Veja, está bastante frio aqui em São Paulo. Canal Luz do Fim do Túnel, Helder Araújo aqui. Quis fazer meus comentários. Hoje é 14 de junho de 2025, é um sábado. Nosso canal aqui é de livre expressão e comunicação, canal da mídia alternativa e independente. Fazemos comentários aqui de livre pensar sobre temas ligados à geopolítica, à cultura, à política, a atualidades, enfim. Agora, poderia perguntar, vai ter terceira guerra mundial? Bom, eu acho que a guerra da Ucrânia, ela já é a terceira guerra mundial, né? Então a pergunta que se deve fazer é, vai ter guerra mundial nuclear? Acredito que não. Eu acredito que não. Então eu vou continuar acreditando que o bom senso ainda vai prevalecer. Por um outro lado, enquanto tiver essas guerras medonhas lá em Gaza, Israel contra o Irã, Ucrânia e várias outras que são pouco veiculadas aí na grande mídia, não estarão vindo para cima do Brasil. O Brasil estará livre, pelo menos momentaneamente, de primaveras árabes, né? Quer dizer, primavera brasileira, né? Como a que a gente teve aí um prenúncio da primavera brasileira em 2013 e 14 nas ruas aqui de São Paulo e do Brasil todo, né? Estaremos livres, pelo menos momentaneamente, daqueles que querem dividir a região Nordeste contra a região Sudeste, ou que querem tomar a Amazônia do Brasil,
ou separar o Sul, enfim, aqueles que querem retalhar o Brasil para melhor poderem ficar com as nossas riquezas, que são as maiores e melhores do mundo. O Brasil é a terra da fartura, não falta comida. Pessoal, a riqueza da nossa alimentação é uma coisa fantástica, né? Você vai para o Pará tomar lá uma sopa de tacacá, você vai para o norte tomar um suco de açaí, Nordeste, acarajé, vatapá, ou vai lá no Virado a Mineira ou a Paulista, ou vai no sul comer um churrasco, enfim, a nossa alimentação ela é farta e variada, né? Só a gastronomia brasileira gera aí um turismo e um consumo, né, interno, né, que é admirado aí no mundo todo, né? Enfim, o Brasil tem um potencial turístico gigante, né? Um país que tem as mais lindas praias, tem um litoral magnífico. O Brasil tem água, tem o aquífero Guarani, tem um outro aquífero lá na Amazônia, que é o maior do mundo. Nós temos água para séculos, água pura, água mineral, água potável. Nós temos rios, né? Uma rede hidrográfica absolutamente fantástica, né? O Brasil tem energia hidrelétrica, tem o agronegócio, né? Nós vivemos aí de produtos primários, né? Nós não temos um setor secundário desenvolvido, um setor industrial pujante. Poderíamos ter, mas ele foi totalmente desaparelhado, né? Na época da Lava Jato, enfim, nós fomos desindustrializados. Então, assim, a gente precisava parar de ter medo, né? Por exemplo, eu me coloquei a favor da Venezuela entrar para os BRICS, né? Eu acho que foi uma tremenda pisada de bola aí do governo do Lula, né? Adotar o discurso anti-Venezuela aí dos Yankees, né? Acho que isso aí não tem nada a ver, né? Você tem que ver o que é mais interessante para si. Porque se você for se pautar pela grande mídia sionista, você está roubado, né? Às vezes você tem que ter um pouquinho de tensão nas relações externas para você conseguir trazer aquilo que é melhor. E como é que vai ficar o Sul Global, né? Os BRICS? Vão ficar quietos, vão ficar parados por enquanto, né? Como se diz, o chinês ele joga o Go, né? Nós jogamos o xadrez, eles jogam o Go. O Go você vai comendo pelas beiradas, né? Você vai entrando devagarzinho. Está tudo quieto, aparentemente não se falou na China nos últimos dias. Vocês acham que eles estão parados? Estão lá trabalhando, quietos, né? Enquanto os ocidentais estão aí se desmilinguindo, né? Entrando aí numa escalada de guerra medonha. Bom, então é isso, pessoal. Fiz aqui o meu comentário, espero que vocês gostem dos nossos conteúdos. Canal Luz no Fim do Túnel. Se você chegou até aqui, dá o like no nosso vídeo, faz um comentário, verifique se você está seguindo o nosso canal. Se não estiver, já segue, né? E divulga aí para os seus amigos, nas suas redes. Se quiser ajudar o canal, tá aí na descrição do vídeo o nosso Pix. E vamos em frente, pessoal. Até a próxima e fiquemos com Deus.